E aí, galera, seguinte, nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre o processo de especiação. Ó, presta atenção. Todos os seres vivos estão em uma constante mudança chamada evolução biológica. Ok. Agora, quando tais mudanças originam novas espécies, falamos que houve o processo de especiação. Vamos entender melhor isso daí. Então, existem algumas abordagens que vão classificar os processos evolutivos em dois tipos: a anagênese e a cladogênese. Tá? Então, vamos pensar aqui na anagênese primeiro. Imagina esse passarinho, e com o tempo, essa espécie de passarinho, ela começa a ficar diferente, começa a mudar de cor e tal, certo? Como? Não importa, não é isso que a gente está abordando aqui. Tá? A gente só está vendo, só está relatando o que foi observado. Então, ao longo do tempo, essa população foi mudando de cor. Tá? Então, isso aqui está representando uma anagênese, que ela configura as mudanças que uma espécie acumula ao longo do tempo, certo? Então, isso aqui é uma anagênese, ela está mudando ao longo do tempo. Só que tem essa tal de cladogênese também. Vamos ver. Imagina o mesmo grupo de passarinhos, só que vai acontecer um negócio diferente. Tá? Por algum motivo, ele dá origem aqui a duas subpopulações. E essas duas subpopulações começam a assumir formatos diferentes. Olha só, essa daqui vai ficando mais verdinha, com um bico maior. Essa daqui vai ficando mais roxinha, certo? Então reparem que um grupo de passarinhos originou dois grupos. Tá? Isso aqui configura a cladogênese, que representa um evento de formação de novas espécies a partir de uma ancestral. Legal? Tá bom. Existem outros termos que estão relacionados ao processo de especiação, por exemplo, classificação geográfica. A especiação ela pode ser classificada como alopátrica, simpátrica ou peripátrica, entre outras aí, tá bom? A alopátrica ela é caracterizada por uma especiação que ocorre em áreas separadas. Tá? Então, duas novas espécies se formaram, cada uma num ambiente geograficamente distinto. Tá? Existe uma separação entre as duas áreas. Na simpátrica, o que nós temos é uma especiação que acontece no mesmo ambiente. Então, imagina que nós temos uma população e, ocupando um espaço, né? Em alguma localidade desse espaço surge uma nova espécie derivada dessa outra, ok? Então reparem que no fim das contas elas estão ocupando o mesmo espaço, tá? Então aqui a gente está falando de uma especiação simpátrica. A peripátrica, por sua vez, ela acontece numa área adjacente. Então imagina de novo uma área ocupada por uma espécie, e aí uma subpopulação dela começa a ocupar ali um pedacinho grudadinho e dá origem a uma nova espécie. Tá? Isso a gente chama de especiação peripátrica. Para o nosso curso, a gente vai abordar a alopátrica. Tá? Essa aí é o foco do curso de evolução biológica. Então vamos lá. Eu separo a especiação alopátrica em três etapas. Tá? A primeira dela é a formação de uma barreira geográfica. Vamos dar uma olhada aqui. Imagina uma população aqui de peixes, tá? Tá num lago, ok? Reparem que eles têm uma diversidade própria, então já tem várias cores diferentes e tamanhos, ok? E alguma coisa acontece e separa essa grande população em duas subpopulações. Pode ser um monte de coisa, tá? Pode ser, de repente, um lago começou a secar e aí formou dois sublagos. Pode ser algum desmoronamento, né, que acaba trazendo uma separação dentro de um corpo d'água, não sei. Mas o lance é o seguinte: a partir do momento que ocorre essa barreira geográfica, né, que ela se forma, os genes, né, de um grupo não consegue mais atingir o outro, certo? Então essa barreira geográfica ela impede o que a gente chama de fluxo gênico. Então, a partir de agora, como esses seres não conseguem mais entrar em contato com esses para reproduzir, então os genes que existem de um lado da barreira não alcançam mais a população do outro lado e vice-versa. Tá? Depois, nós temos todo um processo de adaptação local. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui a população de peixe separada, né, pela barreira geográfica, que impede o fluxo gênico. Mas reparem que nós temos agora alguns seres novos, tá? Esses daqui, ó, esses com esse padrão de coloração, não existiam nessa subpopulação. Nem esse aqui, também não existia nesta outra subpopulação, tá? O que está acontecendo? Cada subpopulação passa a apresentar características distintas, né? Isso caracteriza aqui essa adaptação local.
Esse processo é fruto de distintas pressões seletivas de cada espaço e do acúmulo de mutações diferenciais entre cada subpopulação, né? Então, mutações que surgem desse lado não chegam do outro, porque afinal tem essa barreira que impede o fluxo gênico, certo? Da mesma forma, não necessariamente as pressões seletivas que existem de um lado são as mesmas que existem do outro. Logo, esses dois grupos começam a traçar, né, a trilhar, perdão, caminhos evolutivos distintos, tá bom? E aí, por último, você tem aquilo que configura o final do processo de especiação, que é o isolamento reprodutivo. Vamos entender. Vamos imaginar que por algum motivo a barreira geográfica sumiu, certo? Ela se reverteu de alguma forma. E aí, esses seres eles começam a interagir, né? Essas subpopulações começam a interagir, mas se de fato está acontecendo isolamento reprodutivo, agora esses seres não conseguem mais gerar descendentes de forma efetiva, certo? Então, agora eles estão reprodutivamente isolados. Então, olha só, 3 etapas da especiação alopátrica. Então, você tem aqui a formação da barreira geográfica, a adaptação local e o isolamento reprodutivo. Agora, o isolamento reprodutivo, pessoal, tem 2 tipos básicos, tá? Aqueles que nós chamamos de pré-zigóticos e os pós-zigóticos. Qual que é a diferença? No pré-zigótico nem acontece a fecundação e, portanto, o zigoto nem chega a se formar. Para quem não lembra o que é zigoto, da perspectiva dos animais, é a junção, né, a célula produto da junção entre o espermatozoide e o óvulo. Então imagina que esses 2 peixinhos aqui, eles nem têm interesse reprodutivo, logo não tem fecundação. Então, se o isolamento reprodutivo deles acontece porque eles nem têm interesse em acasalar, a gente pode classificar isso como um isolamento pré-zigótico, tá? Isso é só um exemplo de isolamento pré-zigótico. Agora, existe também o isolamento pós-zigótico. O que acontece? O zigoto se forma, então eles chegam a ter interação sexual, tá? Mas ele não é viável ou origina um ser infértil, ou seja, esses 2 até chegam a acasalar, ou acontece um aborto espontâneo, por exemplo, tá? Ou os indivíduos até chegam a nascer, mas eles não geram descendentes férteis. E, consequentemente, não tem como, né, essas 2 subpopulações darem continuidade a uma população ao longo do tempo, tá bom? Então, a gente falou sobre os processos de especiação. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e abraços. Valeu, povo. Até mais.